Olá, tudo bem? No programa Conexão Legislativa de hoje, nós vamos falar sobre políticas de informação e cultura. Esse foi o tema de uma série de palestras no Instituto do Legislativo Paulista, que aconteceu no fim de outubro. E para falar sobre esse assunto, nós vamos falar com a Carmen Lúcia Batista, que é professora universitária e palestrante do ILP. Seja muito bem-vinda, Carmen. Olá, Luciano, muito obrigada pelo convite para participar dessa entrevista. Carmen, vamos começar falando sobre políticas de informação e cultura, né? Como é que está isso hoje no nosso país? O que a gente pode avançar? Quais são os pontos positivos e negativos desse tipo de política? Assim, uma política de informação e cultura, como o próprio nome já diz, né, por ser política, ela tem que ser uma iniciativa pública do Estado. E, na verdade, a gente não tem algo muito sistematizado, a gente tem iniciativas, né, pontuais. Estamos num país com unidades federativas, então, assim, os estados têm sua autonomia para desenvolver seus programas, as cidades, a gente não tem uma política unificada, a gente tem iniciativas, e sim, muitas vezes dispersas, né? Na verdade, a gente precisa de muita coisa, não só uma política distributiva, de distribuição de livro, né? A gente não forma leitores apenas distribuindo livros, é necessário que um trabalho humano ali, uma mediação, um incentivo, práticas de incentivo à leitura. Como é que está essa formação, essa prática de incentivo à leitura nas séries iniciais, no ensino básico hoje no nosso país? Bem, a gente tem uma perspectiva interessante porque temos aí a nova lei de bibliotecas escolares, né, que vai tornar obrigatório, está para entrar em vigor, mas vai tornar obrigatório que todas as escolas tenham uma biblioteca escolar. E isso já é um passo muito importante para essa formação de leitores, né, porque a partir dessa experiência de práticas de incentivo à leitura na biblioteca escolar, você já forma um adulto, começa a formar o que seria um adulto leitor, né? Tem que começar desde pequeno, um incentivo, para que isso faça parte da vida da pessoa, para que ela se aproprie realmente das práticas de leitura e, consequentemente, de escrita. Eu lembro quando eu era menor, né, no ensino básico, a professora com políticas, né, ela fazia uma espécie de um concurso, uma coisa assim, para incentivar a gente a ler, né, ganhava-se pontos e tal, era divertido. Assim, ela criou uma competição, vamos dizer assim, né, para que a gente se envolvesse, uma espécie, às vezes, de uma gincana, muitas vezes, para que a gente se envolvesse. Eu lembro que dava certo. A gente sabe que o brasileiro hoje, até em comparação a outros países aqui da América do Sul, lê menos, né, do que argentinos, enfim. Como é que a gente muda essa realidade? Como é que a gente trabalha essa questão hoje? Tem que fazer muita coisa para mudar essa realidade? Eu acredito que sim, porque é uma pergunta que é sempre frequente, né? As pessoas perguntam, as pessoas, de modo geral, não só no Brasil, leem mais ou menos atualmente, né? Depende, sempre depende do tipo de leitura, de que leitura você está falando, porque hoje a reclamação geral, principalmente dos professores, é que os alunos usam muito redes sociais, se dispersam com redes sociais. Se eles estão nas redes sociais, eles estão lendo. Então, é uma leitura também. Agora, se a gente falar de leitura literária, aí sim talvez a gente tenha um problema, né? Porque com esse excesso de estímulos por conta de internet, redes sociais e tudo mais, as pessoas ficam com um ritmo muito acelerado e muitas vezes perdem a paciência para uma leitura mais contemplativa, que exige mais atenção, concentração, foco. Mas a gente também vê, por um outro lado, a gente também vê muitas iniciativas que antigamente, até pouco tempo atrás, não existiam. Por exemplo, quando eu me formei em biblioteconomia, quase não ouvia falar de práticas de mediação de leitura. Em bibliotecas não costumava ter. Hoje em dia tem bastante coisa, tem essas bibliotecas públicas grandes, até mesmo as pequenas, tem clube de leitura, práticas de mediação, várias atividades, tem mediação de leitura no parque, tem muitos canais no YouTube
sobre literatura. Então, tem bastante coisa acontecendo, né? E eu acho que o problema principal é a falta de uma política bem sólida que integre tudo isso, sistematize e que atenda a todos os públicos, né? O público que está acostumado a acompanhar canais no YouTube, o público que gosta de uma coisa mais presencial, de um encontro no parque para ler, sabe, frequentar a biblioteca, há necessidade de iniciativas pensando nesses públicos todos, porque cada pessoa tem um modo de se desenvolver, né? Então, são necessárias várias práticas, várias iniciativas, vários modos. O curso que você participou, você é palestrante aqui do Instituto Legislativo Paulista, a sua palestra foi no dia, se eu não me engano, no dia 28 de outubro, né? Aconteceu na semana passada, e isso fez parte de todo um ciclo de palestras, né, de várias pessoas falando dessa questão da leitura, falando de políticas públicas, o quanto que uma casa como a Assembleia Legislativa e o Instituto do Legislativo Paulista podem ajudar na definição de políticas públicas, principalmente para o ensino das escolas estaduais no âmbito do Estado de São Paulo. É fazer o que vocês já estão fazendo, trazendo, né, esse tema para debate. Então, assim, a gente teve, na verdade, uma semana só para discutir isso. Então, sensibilizar as pessoas, conscientizar as pessoas da necessidade de se discutir, tá a lei aí para entrar em vigor, e nunca entra, era 2020, já adiaram, porque é necessário uma estrutura muito boa, né? Nem toda escola tem uma infraestrutura para ter uma biblioteca, precisa contratar pessoas e tal, e muita gente está assim à margem dessa discussão, né? O público, de modo geral, está à margem dessa discussão, mal sabe o que está acontecendo, a importância da leitura é algo que todo mundo sabe que é importante. Eu não acredito, assim, todo mundo, né? Não gosto de falar em termos totalitários, mas eu não acredito que a grande maioria das pessoas duvide que a leitura seja importante. Só que a maioria também não tem ideia de como isso pode acontecer, como pode se dar um incentivo, o que cada um pode fazer em casa, né, pensando assim, no âmbito doméstico, familiar, o que os pais podem fazer para incentivar, o que a escola pode fazer, enfim. É um processo muito complexo que envolve todos, né, a sociedade de modo geral. E aí, quanto mais Desculpa, pode falar. E quanto mais esse tema vier à tona, mais as pessoas vão se conscientizando, vão percebendo o que está em jogo quando a gente fala de política de leitura, política do livro, porque assim, uma política de leitura está para além de uma política de livro, porque, como eu falei no começo, não é só distribuir, né? A distribuição de livros não forma leitor, é muito mais que isso. Na verdade, tem que ter todo um processo, tem que ter uma relação ali, uma mediação, uma relação triangular para que haja uma apropriação da leitura, do mundo da escrita de modo geral, né? Uma crise na leitura leva a uma crise na escrita, consequentemente. Como é que está esse momento aí de grande concorrência com as redes sociais, com a internet? As pessoas preferem ler muitas vezes a internet, informações na internet, buscar informações na internet, do que ler um bom livro, ou, enfim. Como é que está essa competição? São complementares? São rivais? Como é que vocês, educadores, tratam essa questão? Olha, eu pessoalmente percebo que são rivais da maneira como acontece. As redes sociais estão aí, não dá para lutar contra, tal. A questão é como integrar isso, como fazer com que elas se tornem complementares. A gente percebe isso já na sala de aula, né? Enquanto a gente está explicando, está ensinando alguma coisa, a gente está concorrendo, o professor está sempre concorrendo ali com o celular, com as redes sociais. Então, assim, talvez o pulo do gato seja ensinar os alunos a fazerem uso produtivo das redes sociais. Porque há possibilidades, por exemplo, no Instagram, no YouTube também, há vários perfis literários, dá para integrar isso. Há toda uma cultura
livro aí de rede social que trata desse tema também, né? Então, a questão é saber, é tomar conhecimento e ter ideias de como fazer isso, enfim, ideias inovadoras, saber o que está acontecendo. O problema hoje em dia é que há sempre muita coisa acontecendo. Então, assim, as redes sociais, elas atrapalham a aprendizagem, de certa forma, sim, mas a gente não vai conseguir se livrar delas, certo? E elas não são inteiramente negativas, são ferramentas que a gente faz o uso que a gente considera adequado. A questão é fazer com que os alunos, os jovens, né, percebam que as redes sociais também podem servir para a aprendizagem. A gente pode ter um uso mais produtivo, não só para comunicação e entretenimento. Como é que os professores estão nesse contexto? Assim, eles estão preparados para discutir essa questão essa possível complementaridade, esse possível uso aí benéfico das redes sociais, essa transformação aí de paradigma? Como é que você vê? Existe uma preparação, existe uma política pública para preparar esse professor, ou eles são deixados ali sem algo que os treine ou que os prepare para formar esses estudantes que estão aí entrando e que daqui a pouco vão ser fundamentais para movimentar a nossa sociedade, já são fundamentais, na verdade, né? Como é que você vê essa questão? Olha, pelo que eu percebo, a maioria dos professores veem como rivais, né? A princípio eu também via, ainda até eu perceber que não há o que fazer, as redes sociais estão aí, é o que é, né? Então, já que não, a gente não pode ir com eles, a gente tem que se juntar a eles, né? Assim que diz o ditado. Mas, não, até onde eu conheço, não há nenhuma política pública, não há nenhuma iniciativa para preparar o professor para lidar com isso, né? Então, assim, integrar as redes sociais nesse sistema todo de aprendizagem. Não estou falando que não existe nenhuma iniciativa. Iniciativa deve ter, porque sempre há de tudo acontecendo e a gente não consegue acompanhar. Mas não tem uma política que sistematize, uniforme procedimento, esclareça, capacite, prepare as pessoas. O quanto que uma casa como a Assembleia Legislativa pode ajudar na formulação de políticas públicas nesse momento? O que é possível fazer? Como juntar? A gente tem deputados que são educadores, né? Como juntar aí essa questão da necessidade de transformação com a questão da política pública e de se fazer leis e de se incentivar a mudar um pouco vamos dizer assim, essa disposição aí de formação dos nossos alunos nas redes públicas e privadas? Olha, enquanto você está formulando, me ocorreu uma coisa. De repente, uma iniciativa seria fazer um levantamento dos projetos de leis que tem aí na casa voltados para isso, informar as pessoas, né? Tem esses projetos tratando desse tema, que vai ser debatido, trata disso e daquilo, porque a linguagem legislativa ela é muito dura, né? Para a população, de modo geral, é muito difícil entender um texto legal. Eu sempre que eu trabalho diretamente com isso, e é necessário uma mediação ali do texto, né? Então, assim, ter iniciativas, programas, seja o que for, que explique alguns textos, informe o que está em pauta aí, que está sendo debatido, os projetos todos, e traduzir, resumir a ideia principal de cada um deles, enfim, para fazer um diagnóstico aí do tema na casa. Então, você está dizendo que é preciso, então, aproximar mesmo a casa do setor de educação, principalmente, fazer aí uma união aí para se melhorar a nossa educação de uma maneira geral. O que a gente percebe de uma forma geral, Carmen, é que muitas pessoas confundem, né, o trabalho do legislativo com o executivo,
é sim. preciso mesmo se informar as pessoas. Mas uma das possibilidades, por exemplo, é assistir a Rede Alesp, assim, um pouco, né? Se você já assiste um pouquinho, você já vai ter mais ou menos uma noção de o que acontece aqui no Legislativo. Existe um trabalho, né? Existe um trabalho com vocês, já que a gente tem vários deputados que são educadores, que podem discutir essas questões. O que é possível fazer? O que vocês discutiram, por exemplo, durante o curso do Instituto Legislativo Paulista? Como é que vocês trouxeram os deputados e a casa e a política para essa discussão? A questão, assim, durante a semana houve assim, vários debatedores, né? A gente estava assim, sob um guarda-chuva genérico de políticas públicas e leitura, e os debatedores, cada um ali com a especialidade, certo? E no meu caso, informação e cultura, eu, professor Edmir Perrotti, professor da USP, discutimos isso, debatemos esse tema. Mas, na segunda-feira, houve, por exemplo, sobre a lei de bibliotecas públicas. E aí trouxeram toda a questão legal, o que está envolvido, discutindo, os debatedores discutindo os prós e os contras, políticas de educação para adulto também. E a Assembleia Legislativa, ela acaba sendo um espaço privilegiado para discutir essas questões, por quê? Porque é um espaço que representa politicamente o povo, né? É um espaço em que as demandas populares devem ser discutidas para serem transformadas em leis, em políticas públicas de modo geral, e as pessoas normalmente não conhecem, como você falou, né, qual é a função da casa, e a gente está assim, com dois temas que as pessoas conhecem pouco, que é qual é a função da Assembleia Legislativa e o que é uma política de informação e leitura. Né? Então, o fato de ter trazido uma semana com este tema, neste espaço, eu acho bem representativo, e cada debatedor discutiu um aspecto específico do que pode ser uma política de informação e cultura, e levantaram leis sobre isso, toda a questão legal sobre isso, e aí, direto ou indiretamente, não só vocês, a Assembleia Legislativa, mas todo o Poder Legislativo, pensando em três esferas, né? Todo o Poder Legislativo em questão. Eu estou olhando aqui proposições da casa, enquanto você estava falando, eu estou vendo aqui que existe um projeto de lei que está tramitando aqui na LESP, que é o projeto de lei número 348, de autoria da deputada estadual, professora Bebel, do PT, que é educadora, professora, né? E ele institui o projeto de estímulo à leitura, que chama PEL, para estudantes das escolas públicas do Estado de São Paulo. O objetivo é criar alternativas de acesso aos estudantes da rede estadual de ensino a ações pedagógicas de caráter provisório, né, durante a quarentena decorrente da pandemia do novo coronavírus e permanente pelo incentivo à leitura e produção do conhecimento, se integrando à política educacional do Estado de São Paulo. Como é que você vê um projeto como esse, que está tramitando aqui na casa, já é uma questão aí para ser discutida, né? Sim, todas as iniciativas, elas são válidas, porque a gente está diante de uma situação muito complexa e não há, assim, uma solução para resolver o problema. Todo problema complexo exige, assim, uma pluralidade de opções, porque as respostas, as soluções ou a solução são sempre complexas também. Então, assim, toda iniciativa é válida. E o que ela está propondo especificamente para esse período de quarentena, mas pelo que eu percebi, pelo que você leu aí, também para depois, tem uma né? não é? Permanente, depois também dá continuidade. Então, eu acho super válido pensar nisso. Assim, a gente fala que as políticas são importantes, elas são importantes sim, porque elas legitimam, dão legalidade a algumas práticas. Mas, assim, as políticas, as leis sozinhas, elas não fazem nada, porque podem virar letra morta, né? Mas a gente só um precisa pontapé, né? delas, exatamente, a gente precisa delas para ter legalidade para agir. Então, o trabalho, assim, a gente tem um trabalho inicial que é
estabelecer, conseguir essa legalidade, essa legitimidade, depois um trabalho mais árduo ainda, que é o quê? Que é desenvolver a cultura, né? Para que todos percebam a importância e que a leitura, a escrita, todos esses processos de informação, de cultura, de memória façam parte da vida das pessoas, para que elas entendam que é um processo para a vida toda e é importante para todo mundo, importante em todos os sentidos, em todas as esferas da vida. Estou vendo aqui, o objetivo dessa proposta, estou vendo aqui, está alicerçada numa concepção de educação em que os estudantes e professores assumam protagonismo no processo educativo, né, de forma interativa e criativa, e não como reprodutores e receptores de conteúdo. Vai de encontro nisso aí que você falou, né? Quer dizer, a lei ela disciplina uma política do Estado, mas a partir daí você tem professores, educadores de uma maneira geral, né, e alunos tendo que se tornar, vamos dizer assim, donos dessa política, se tornarem usuários dessa política, e a partir disso serem protagonistas dessa política. Não adianta você criar uma lei e que você não permita que as pessoas se apropriem dessa lei para criar mecanismos para incentivar, por exemplo, a leitura, a formação da leitura, né, educação e cultura na sociedade, não é isso? Isso, exatamente, você até usou o termo que a gente acha mais adequado para essas práticas, que é a apropriação. Você até falou que eles se tornem donos, né? A apropriação é exatamente isso, é um tornar seu simbolicamente, né? Então, é quando você se apropria de um espaço, você se apropria de uma prática, aquilo já começa a fazer parte da identidade do sujeito, de modo que aquela prática, aquele espaço, pensando assim, biblioteca, sala de aula, faz parte da sua vida, né? Faz parte do seu cotidiano, faz parte, enfim, da vida, e vai fazer parte da memória futura. Então, quando, desde criança, as pessoas começam a frequentar a biblioteca, começam a ler, ser incentivado a ler e tal, ele vai crescer, ele vai ser um adulto leitor, e para ele isso vai fazer todo sentido, de maneira que ele não vai conseguir deixar de fazer isso mais, né? Fazer parte da história dele, da memória dele, né? É isso que a gente chama de apropriação. Ele torna a prática sua, né? Faz parte da identidade, da vida. Falando aí de estímulo à leitura, você acha que São Paulo, por exemplo, a gente tem aí excelentes bibliotecas, a gente tem eu, por exemplo, eu sou usuário assim já das bibliotecas, já precisei inclusive de concurso de livros que eu não encontrava, achei nas bibliotecas públicas de São Paulo. Isso incentivo, eu acho que as pessoas que não conhecem as bibliotecas públicas da cidade, aqui da capital paulista, vão se surpreender com o acervo e com a qualidade do conteúdo das bibliotecas públicas. Eu, desde pequeno, me acostumei a frequentar bibliotecas públicas. O que falta E eu estudei em colégio público, então, assim, também fui incentivado, mas era uma outra época. O que falta, né, hoje, para que... na minha época não tinha concorrência com a internet, né? Enfim, eu já era adolescente quando chegou a internet, quando ela se popularizou, já tinha me formado no hábito da leitura. Como trabalhar essa questão? Como hoje incentivar o jovem a deixar o celular ou pelo menos deixar por um tempo o celular para buscar o livro, entender o livro como todo um universo que está ali por trás daquelas páginas. O que fazer para que esse jovem se interesse no mundo, como você falou no começo do programa, com tanta informação, com tanto estímulo hoje, né? Games, leitura na internet, enfim. Como trazer esses jovens para entender a importância e a necessidade do livro? Então, tem que ser uma prática na escola, a gente percebe. É claro que o ambiente doméstico ajuda, mas a gente tem uma realidade aqui no Brasil muito complexa. Nem todos os pais têm livros em casa, nem todos os pais são alfabetizados, nem todos os pais
costumam ler, nem todos os pais têm tempo para fazer isso, nem todos os pais reconhecem a importância, né, da prática da leitura. Então, assim, o lugar, o espaço privilegiado para isso acontecer, a gente entende que seja a escola. E um trabalho conjunto de bibliotecários e professores, e não concorrente, é um trabalho conjunto. Então, um espaço não substitui o outro, né? Uma biblioteca não substitui uma sala de aula, não é um espaço para que o aluno mate o tempo caso o professor falte, enfim. Assim como não é um espaço complementar à sala de aula, certo? Um espaço que dá apoio à sala de aula. É um espaço autônomo. As pessoas têm que entender isso, que a biblioteca é um espaço autônomo que é fundamental para o desenvolvimento do sujeito, para a sua formação cultural e para a formação de uma memória cultural, né? Precisa de uma, eu tenho um grupo, eu faço parte de um grupo de estudos que chama Educação Cultural. Então a biblioteca é um espaço privilegiado para essa educação cultural, essa educação que não está dentro da sala de aula, porque a escola já tem um currículo para cumprir, né? Já tem as disciplinas para cumprir, ela não dá conta de todo o resto. Que espaço vai formar o sujeito para a vida pública, né? De modo geral, com toda a sua diversidade. Então, a biblioteca é um espaço privilegiado disso e tem sua função autônoma da escola. Né? Você citou aí biblioteca pública e você até citou também que, desde pequeno, você frequenta bibliotecas e hoje você frequenta, é usuário, tem bibliotecas fabulosas, mas por quê? Porque desde pequeno você se habituou aí, a biblioteca fez parte da sua vida. Essa relação que a gente percebe quando a gente estuda outros países, né? A gente vai em outros países, começa a estudar essas coisas, a gente percebe que a diferença fundamental é que as crianças, desde pequenininhas, elas vão, os professores levam, elas ficam assim, o dia inteiro na biblioteca, no museu, em arquivos. Então, na França, na Holanda, em vários países, de maneira que chega fim de semana, os adultos todos estão em bibliotecas, filas para entrar em bibliotecas públicas que ficam abertas até tarde da noite, até 10 horas da noite, no sábado e domingo. Então, assim, é um espaço que faz parte da vida daquelas pessoas, porque eles foram acostumados a esse espaço, a frequentar. Eles perceberam a riqueza que é aquele espaço, o que eles podem ter. Tá certo, muito obrigado pela sua participação. Eu queria agradecer a participação da Carmen Lúcia Batista, que é professora universitária e palestrante do ILP. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui sobre políticas públicas de informação e cultura. Esse realmente é um tema importante, que tem que ser debatido no legislativo e fora dele, porque a gente precisa hoje mudar a nossa política e a nossa forma de trazer os jovens e também os adultos para a questão da leitura. Ela é fundamental, ela é importante para formar cidadãos conscientes e também para melhorar a realidade e o dia a dia do nosso país. Eu que agradeço, Luciano, a oportunidade de estar discutindo esse tema aqui, um tema tão importante como você falou, e tão pouco debatido, né? Tem muita coisa acontecendo e muito mais precisa acontecer, muitos aspectos desse tema precisam ser trazidos para que as pessoas tenham consciência, percebam a importância. Agradeço muitíssimo o convite para estar participando desse programa. Tá certo, muito obrigado pela sua participação. Então, lembrando, você que está em casa, aqui na Assembleia Legislativa, existe aí o projeto de lei número 348, de autoria da deputada professora Bebel, que institui o programa de estímulo à leitura para os estudantes das escolas públicas do estado de São Paulo. O projeto está tramitando na casa. Então, você que está em casa pode participar, pode falar aqui com a Assembleia, né, dar a sua contribuição, caso você ache necessário. Bem, e o Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode acessar esse e outros programas da Rede Alesp
no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.